Internacional define situação de Vitinho. Mercado da bola do Inter tem novas movimentações? Bom, surgem novas informações de jogadores aí pro Colorado, tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo. Bom, pessoal, Vitinho, né? O Santos tentou atravessar, mas o Inter retomou, né, as rédeas do negócio. Já vou te contar sobre isso, mas antes dá uma olhadinha aqui embaixo. Deixei alguns produtos selecionados aí, produtos licenciados pelo Inter, canecas, camisetas, né, chinelos. Tu compra, como é licenciado, tu ajuda o Inter e também ajuda o canal aí a fazer, né, um dinheirinho extra, tá certo? Bom, pessoal, no começo do ano, a torcida ficou com aquela pulga atrás da orelha. O Vitinho tá emprestado só até metade do ano, né? E como o vínculo dele com o Dinamo do Kiev termina no fim de junho, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E aí veio a movimentação. O Santos teria procurado o atacante, oferecendo uma condição financeira mais vantajosa do que a proposta inicial do Inter. As conversas não avançaram e pelo menos até metade do ano ele vai seguir no Colorado, né? O Santos então tentou, né, tirar o jogador do Inter e ele acabou, né, permanecendo aqui no Beira-Rio. Só que aí a parte boa, segundo o jornalista Jairo Vim, que as negociações foram retomadas e o Inter recebeu uma sinalização positivo do jogador para permanecer, né, e estender esse vínculo aqui com o gigante, né? Não tá fechado, enquanto não fecha sempre existe um risco, porque ele continua livre para assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe, inclusive já recebe sondagens aí de outros times brasileiros como o Santos, por exemplo, tá? No campo, o jogador mantém o foco e tenta deixar isso com o empresário dele. Aqui entra o detalhe que pesa. O Vitinho hoje é titular do Paulo Pesolano, mas agora o cenário muda, né? Chegou o Alejandro, o técnico já sinalizou, por exemplo, um teste com 2 atacantes, né? Então, vem começando a chegar, entre aspas, aí uma concorrência para o jogador. Na minha opinião, o Inter tá certo, tem que acelerar esta renovação para ontem, tá certo? Porque perder o titular por atraso de negociação é tipo de erro que custa pontos aí pro Inter, né? Então, tá certo o Colorado tentar manter hoje o que é uma das principais peças aí do elenco. Mas quero a tua opinião, o Vitinho tu gosta ou tu acha que o Inter podia ter deixado ir aí pro Santos, por exemplo? Comenta aqui embaixo, quero ouvir a tua opinião. Porque o Alejandro chegou com promessas aqui no Colorado, né, que quer ser melhor que em 2024. Bom, o Inter apresentou o novo centroavante e o recado foi direto, ele quer fazer gols, tá? Alejandro chega por empréstimo junto ao CSKA de Moscou e já soltou a meta, superar 2024, quando ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols atuando pela equipe do Vitória, tá? Ele também falou sobre as dificuldades de se adaptar na Europa, família, mudança de país, rotina, clima, né? E por isso valorizou um retorno ao Brasil e a chance de ser ainda em um clube gigante como o Colorado. Os números dele pelo CSKA explicam porque o Inter conseguiu a oportunidade. Em 26 jogos foram apenas 2 gols e 1 assistência, né? E não rendeu o que se esperava do atacante por lá. Aqui o ponto-chave, tá? Ele chega para ser disputa, né? Sombra a Rafael Borré ou talvez jogar, né? Junto ao lado do atacante colombiano. E o Borré começa um bom ano, tá? Com 4 gols em 4 jogos até aqui. Então vai ter uma boa disputa aí no ataque colorado. Mas quero a tua opinião. A chegada do Alejandro te empolga? Não te empolga? Tu acha que era realmente o centroavante que o Inter precisava para mudar o patamar ofensivo? Bom, comenta aí, né? Eu quero ouvir a tua voz aqui nos comentários. Na sequência do vídeo, vamos continuar falando de Inter no mercado da bola. Inter caça um lateral esquerdo e o plano já está traçado, tá? Com 4 reforços já confirmados até o momento, o Inter segue no mercado em busca de oportunidades, tá certo? E um dos nomes que foi especulado para a lateral esquerda do Inter foi Fabrizio Anglieri, que estava livre após não renovar com o Corinthians, mas o pedido financeiro travou, tá, as negociações. E o Inter segue procurando o lateral esquerdo
com características de construção, mais recuado, mais organizador, porque o titular, Alexandre Bernabé, ataca em velocidade, né? É um lateral mais agudo, ofensivo. Então o Inter quer um cara para equilibrar ali, né? Essas características do Bernabé. A lógica do Pesolano é parecida com o que acontece na lateral direita, com Bruno Gomes, que em muitos momentos vira um terceiro zagueiro para ajudar a saída por dentro, enquanto o time ganha amplitude, tá certo? Então ele quer ter mais uma opção, né? Tática aí para de repente numa partida que precisa de um jogador mais defensivo possa ter este atleta. E hoje Bernabé, a gente sabe, é um lateral muito ofensivo, inclusive é criticado por alguns por conta dessa sua característica ofensiva demais, tá certo? Bom, sejamos sinceros, vai ser difícil achar um lateral bom e disponível no mercado, né? É muito difícil já tu comprar um lateral, imagina tu achar um cara que esteja aí com uma oportunidade de mercado. Mas o Inter segue a caça, segue usando time de scout, já analisa alguns nomes e de repente aí no decorrer da semana a gente tem alguma novidade sobre este jogador, tá certo? Mas comenta a tua opinião aqui nos comentários. Tu acredita que o Inter precisa de mais um lateral esquerdo ou tu acha que o Bernabé já é o suficiente para suprir todas as necessidades do Colorado? Comenta aí para nós, tá certo? Porque pra gente fechar a novela, vamos falar de que o Inter procura sim mais um atacante no mercado e já teria inclusive negociações por um atleta. Bruno Rodrigues volta ao radar do Inter, tá? A ideia é retomar a parceria aí que eles tiveram junto com o Cruzeiro, né? Parceria entre Bruno Rodrigues e Pesolano em 2022 na campanha, né? Do título da Série B lá do Cruzeiro. O problema é que o jogador não vem sendo utilizado com frequência pelo Abel, mas também não teria sido liberado ainda. Segundo o setorista Taigor Jank, o Inter aguarda a decisão do Abel Ferreira para seguir, né, adiante com o negócio. E tem concorrência. O Vasco da Gama também apareceu e chegou a avançar em um determinado momento com o jogador, mas a negociação teria sido interrompida a pedido do Abel Ferreira, que segura o atleta por falta de reposições no setor. Hoje o Palmeiras joga com 2 atacantes e não tem tantos reservas, tá? Então o Bruno Rodrigues estaria sendo segurado lá no Verdão por esse motivo. O Inter, por sua vez, deve manter os moldes já apresentados anteriormente, tá? Tentar um empréstimo com uma opção de compra, de repente envolver algum jogador, né? Lembrando que o Palmeiras teve interesse em Bruno Gomes, o Inter recusou, né, qualquer chance de pôr este atleta em negócio, então as negociações deram uma esfriada, mas o Inter agora voltaria a carga por Bruno Rodrigues, pois procura, né, mais uma opção ofensiva. E isso pode indicar uma coisa: será que Rafael Borré de fato está deixando o Inter para jogar no River Plate, no Monterrey do México, né? Times que especularam o próprio Borré anteriormente? Bom, cara, vamos esperar, né, as movimentações, mas que o Inter teria voltado a carga por Bruno Rodrigues, isso procede, é informação oficial, tá? Mas quero a tua opinião. O Bruno Rodrigues te serve? É um jogador que te agrada? Será que chega, né, para realmente somar no ataque do Inter, ou é mais um jogador que chegaria para ficar ali, né? Enfim, o Pesolano conhece o jogador, foi titular com ele, então poderia receber, né, o carinho do técnico para recuperar o seu bom futebol, e isso pesa inclusive a favor do Inter, tá? Comenta a tua opinião. Bruno Rodrigues, gosta ou não gosta? Bom, por hoje é só, pessoal. O Inter em Campo tá chegando no fim. A qualquer momento, tu sabe, eu tô de volta para a gente falar de Inter aqui no YouTube. Um forte abraço, obrigado pela audiência, valeu, falou, a gente vai conversando aí.